Bom dia, pessoal, como é que vocês estão? Juntos mais uma vez aqui para mais uma aulinha de matemática. Dessa vez estamos aí na página 95, aulas 39 e 40. Aula 39 nós já demos, né? Foi toda a teoria desse assunto no livro 3. Hoje nós vamos corrigir os exercícios. Então, o que eu pedi para vocês na aula passada? Para que vocês fizessem os exercícios sozinhos, para que a gente possa corrigi-los, né? Ver se está tudo ok. Muito bem, então, exercício de número 1, nós vamos lembrando aquilo que nós falamos no transcorrer, pessoal. Exercício de número 1 diz o seguinte: analisa as afirmações abaixo, sabendo que o determinante da matriz ABC, DEF, GHI vale menos 2. Ele quer que você responda sobre alguns aí citados, né? Então, vamos lá, pessoal. Primeiro, ABC, DEF, GHI vale menos 2. O que acontece no item 1? Observe que o ABC veio para baixo e o DF foi para cima. Então, ele trocou de posição o ABC com o DF. Quer dizer, para voltar ao normal, eu teria que fazer essa troca. Ó. Então, esses determinantes, como ele tem uma troca de posição da primeira linha com a segunda linha, eu mudo o sinal. Ao invés de menos 2, ele vai dar 2. Então, por que ele mudou o sinal? Ele trocou a primeira linha com a segunda linha. Como ele trocou a primeira linha com a segunda linha, o determinante muda de sinal. Ao invés de menos 2, passa a ser mais 2. Então, para lembrar o que nós falamos, quando você, aula passada, né, nosso resumo teórico, quando você troca duas filas de posição, o determinante troca de sinal. Tá certo? Então, só para reforçar a propriedade, trocou duas filas de posição, o determinante troca de sinal. Deixa eu fazer a número 3. Ele fala que ABC 000 GHI dá 0. Então, o que nós vimos na aula passada? Que um determinante dá 0 se ele tiver filas iguais a 0. Linhas ou colunas iguais a 0. O determinante dá 0. Se ele tiver filas paralelas iguais. Filas paralelas proporcionais. E se ele tiver fila, combinação linear das paralelas. Então, olha só o resuminho legal. Quando o determinante dá 0? Se ele tem uma fila de 0, que é o que está acontecendo aqui, verdadeiro. Se ele tem filas paralelas iguais, daria 0. Filas paralelas proporcionais, uma o dobro da outra, uma triplo da outra. E uma fila combinação linear das demais paralelas. Quer dizer, uma fila é feita da operação das outras. Tipo, a primeira linha é a soma da segunda com a terceira. Terceira coluna é a soma das duas primeiras colunas. Exemplo, pessoal. Então, quando você tem uma fila combinação linear das demais paralelas, o determinante também dá 0. Então, são essas 4 razões. 1, 2, 3, 4... que fazem com que o determinante dê 0. Se o determinante deu 0, aconteceu isso necessariamente, uma dessas 4, não tem jeito de escapar, tá certo? Então, essa daqui é verdadeira, número 1, e a número 3 também é verdadeira. Vamos fazer a número 4. Número 4 é o teorema de Jacobi. O que o Jacobi falou? Teorema de Jacobi, vamos colocar aqui, vamos reforçar, teorema de Jacobi. O que o Jacobi falou? Que você pode somar a uma fila a combinação linear das demais paralelas que o determinante não muda de sinal. Então, olha só. ABC, ABC. GHI, GHI. O que ele fez? Ele somou na segunda linha, que é o DEF, 2 vezes a primeira. Então, eu vou escrever. Somou na segunda linha 2 vezes a primeira linha. Somou na segunda linha 2 vezes a primeira linha. Então, quando você soma uma fila, combinação das demais paralelas, o determinante não se altera. Esse é o teorema de Jacobi. Repete, professor. Quando você soma uma fila, uma linha, uma coluna, combinação das filas paralelas, das demais paralelas, o determinante não se altera. Ou seja, se esse dá menos 2, esse continua sendo menos 2.
Então, verdadeiro também. Tá certo? Então, tudo isso que nós vimos. E, finalmente, esse determinante aqui, onde estão todos os elementos multiplicados por 3. Então, o que nós vimos? Quando você tem um determinante e ele pede calcular, você pode colocar em evidência. Tá certo? Ele falou que deu menos 6. Então, você pode colocar o 3 em evidência da primeira linha, 3 em evidência da segunda linha, 3 em evidência da terceira linha, vezes o determinante de A. Vezes o determinante, que é esse determinante aqui de cima. Vamos imaginar que seja A. Então, isso daí daria o quê? 3 vezes 3, 9, 3 vezes 9, 27, vezes o determinante de cima. Olha lá, pessoal. A resposta correta seria menos 52. Menos 54, perdão. Menos 54. Então, quando você tem um determinante, você vai colocando em evidência os elementos das filas. Tá certo? Muito cuidado, pessoal, que é diferente de matriz, tá? Deixa eu comentar isso daqui. Se você tivesse uma coisa assim, ó, 2A, 2B, 2C, isso é matriz, ó. 2D, 2E, 2F, 2G, 2H e 2I. Você tem uma matriz, todo mundo multiplicado por 2, você vai colocar o 2 em evidência uma vez só. A, B, C, D, E, F, G, H, I, olha lá, ó. Então, quando é matriz, um número vezes uma matriz, multiplica todo mundo por 2. Vai colocar em evidência, coloca uma vez só. Isso é matriz. Matriz. Agora, se você tem um determinante, 2A, 2B, 2C, 2D, 2D, 2E, 2F, 2G, 2H e 2I, aí você vai colocando ele em evidência por filas. Então, você coloca o 2 em evidência da primeira linha, exemplo, pode ser linha ou coluna, tá? Da primeira linha, o 2 em evidência da segunda linha, o 2 em evidência da terceira linha. Então, você coloca o 2 em evidência 3 vezes. 2 em evidência 3 vezes, e aí você calcula o determinante do que sobrou lá, D, E, F, G, H, I, lá. Então, no caso de cima, é 2 vezes a matriz, porque é matriz. No caso de baixo, é 8 vezes o determinante. Então, reforçando, matriz é uma vez só que você coloca em evidência. De todo mundo, tem que ser todo mundo. Já determinante, se tivesse só a primeira linha multiplicada por 2, só 1, 2 sai. Não tem problema quando é determinante. Então, são coisas diferentes, matriz e determinante. Tá certo? Então, nós temos aqui que esse item é falso. Então, são verdadeiros o item 1, 3 e 4. No caso do teste, pessoal, no caso do teste, ele manda você assinalar a correta. A correta é apenas 1, 3 e 4, são verdadeiras. A alternativa A de amor. Tá certo? Veja se vocês entenderam direitinho, se tem alguma dúvida, tá certo? Super importante essa propriedade, eu pedi para vocês fazerem, veja se vocês acertaram. Se vocês erraram, veja o que erraram e se entenderam aquilo que erraram, né? Veja se ficou super claro, não pode ter dúvida. E qualquer coisa, manda pergunta, não vai deixar a dúvida, né? Pelo amor de Deus, não pode deixar dúvida nisso de jeito nenhum. Bom, pedi para vocês fazerem também a número 2, vamos dar uma olhadinha na número 2, pessoal, olha lá. Então, vamos acompanhar o exercício de número 2. Exercício 2 diz o seguinte, está bem tranquilo. Considere que a matriz quadrada, ele fala, considere que a matriz com o determinante de A seja 1. Então, o determinante da matriz A seja 1. Ele fala que a inversa dessa matriz A é 1 menos 1 M0. Pergunta ao examinador quanto vale a letra M. Então aqui também vamos usar aqui, pessoal, vamos repetir aqui algumas coisas que nós já vimos. Primeiro, super importante, vamos colocar aqui em cor de laranja. O determinante de A é 1 sobre o determinante da inversa. Quer dizer, um é o inverso do outro. Tá certo? O determinante da inversa é 1 sobre o determinante de A. Um é o inverso do outro. Então, se o determinante de A é 1, o da inversa também vale 1. Ó. Então, essa propriedade é super importante. Bom, então o determinante da inversa vale 1. Quanto vale o determinante da inversa aqui, pessoal?
Diagonal principal, 1 vezes 0 dá 0. Diagonal secundária, m vezes menos 1 menos m, troca de sinal mais m. Então, o determinante vale m. Aqui você mantém o sinal e aqui você inverte o sinal. Se o determinante da inversa, a gente sabe que deu 1. O determinante da inversa eu calculei, deu m, logo m igual a 1. Olha que fácil. Tá certo? Então aqui é para a gente lembrar essa propriedade que nós vimos na aula passada. O determinante da inversa é inverso do determinante. Tá certo? Que é uma propriedade que também pode aparecer. Então, nada mais é que a alternativa B de bola. B de bola. Número 3, pessoal. Considere a matriz A quadrada de ordem 3. Então, imagine que você tem uma matriz de ordem 3. 3 por 3. Matriz de ordem 3. Ele vira e fala, sabendo que ela é inversível. Pessoal, quando ele fala para você que ela é inversível, ele está falando, olha, deixa eu te lembrar, o determinante dela é diferente de 0, tá? Então, falar que é inversível é falar que o determinante é diferente de 0. Então, é um lembrete que ele está falando. E aí ele chega para você e fala, calcule o determinante de A, sabendo que o determinante de 3 vezes A é igual ao determinante de A ao quadrado. Determinante de 3 vezes A é determinante de A ao quadrado. Então, pessoal, aqui é propriedade, ó. Determinante de 3 vezes A, como que a gente faz isso daqui? O 3 vai em evidência. Quantas vezes? É o tamanho da matriz. Vezes o determinante de A. Professor, daria para repetir? Olha só, para ficar bem claro. Eu vou colocar aqui só para reforçar a propriedade. Quando alguém chega para você e fala, dado uma matriz A de ordem n por n, e pede o determinante de k vezes A, é sempre assim, ó, o k vai em evidência, quantas vezes? O tamanho da matriz, vezes a matriz que sobrou. Olha lá, ó. Essa é a propriedade. Então, quando você tem um número multiplicado por uma matriz, você pode botar esse número em evidência. Quantas vezes? Você olha o tamanho da matriz. Esse 13 é a ordem da matriz, ó. Vezes determinante de A. Determinante de A ao quadrado é determinante de A vezes A, né? E aí você usa o teorema de Binet. Vamos reforçar aqui o teorema de Binet que nós vimos na aula passada. Teorema de Binet, pessoal. O que diz o teorema de Binet? Que determinante de A vezes B é determinante de A vezes determinante de B. Esse é o teorema de Binet. Determinante de A vezes B é det A vezes det B. Teorema de Binet. Se escreve assim, ó. Teorema de Binet. Então, determinante de A ao quadrado nada mais é que determinante de A vezes determinante de A. Prontinho, turma. Como no enunciado ele falou que ela é inversível, o determinante não é 0, então você pode passar dividindo, ele não é 0, vai poder cancelar. Daqui você tira que o determinante de A é igual 3 vezes 3, 9, 3 vezes 9, 27. Professor, então só para entender, eu só posso cancelar porque ele não é 0, perfeito. Se ele fosse 0, o determinante de A poderia ser 0, seria uma segunda possibilidade. Então, o determinante é igual a 27 ou o determinante seria igual a 0. Mas 0 não pode ser. Tá bom? Vê se ficou super claro, pessoal. Vamos ver a alternativa do exercício 3. A alternativa do exercício 3, letra E de elefante. Alguma dúvida? Muito bem. E para nós finalizarmos o exercício 4, eu vou já fazer qual seria a resposta, mas a gente pode comentar todos os demais aí para praticar. Olha só que legal, ele dá uma matriz M e ele chamou, ao invés de A, B, C, D, E, F, G, H, ele chamou de A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9. Essa é a matriz M. Ele fala que o seu determinante vale S. Então o determinante dessa matriz vale S. Ele quer saber qual das alternativas abaixo possui o determinante igual a menos 6S. Qual das alternativas abaixo possui o determinante
igual a menos 6S. Então, letra A, olha só, ele colocou essa, ó, A7, A8, A7, 2A8 e A9. Depois que ele colocou 3A4, 6A5 e 3A6. E finalmente A1, 2A2 e A3. Olha que legal, ele manda você calcular esse determinante. Pessoal, o segredo aqui é fazer sempre bem devagarinho para você não se confundir, porque é muito tranquilo. Olha que fácil. Ó. Primeiro, quando é determinante, você pode sair colocando em evidência. Então, por exemplo, eu vou colocar o 2 em evidência dessa coluna. Então, vai ficar 2 em evidência, ó. Então, vai ficar A7, A8, A9. A7, A8, A9. Depois, eu coloquei o 2 em evidência dessa coluna. Vai ficar 3A4. Coloquei o 2 em evidência, vai ficar 3A5. Aqui não coloquei nada em evidência, 3A6. E aqui A1, coloquei o 2 em evidência daqui, então fica só A2 e o A3. Olha lá, 2 em evidência. Agora, pessoal, dá para colocar o 3 em evidência dessa linha. Então, olha só que legal. Vamos colocar mais para cá, para não ficar espremido, turma. Dá uma olhada, ó. Vou colocar ele mais para cá, ó. Para a gente ganhar um espacinho aqui, ó. Igual. O 2 já está em evidência lá, está em preto, ó. Agora eu vou colocar o 3 em evidência da segunda linha. E o que vai sobrar? Vai sobrar A7, A8, A9. A8, A9. Vai sobrar 4, A5, A6. A4, A5, A6. E vai sobrar 1, A2, A3. A1, A2, A3. Olha que legal. Então vamos repetir. Coloquei o 2 em evidência da segunda coluna. Depois eu coloquei o 2 em evidência da segunda linha. 3 em evidência da segunda linha. Então saiu o 2 daqui e o 3 daqui. Saiu o 2 e o 3, portanto já saiu 6. Então ficou 2 vezes 3, 6, vezes esse determinante. Esse determinante, turma, seria igual a esse determinante? Esse vale S. Esse é igual a esse? Vamos olhar. A4, A5, A6. A4, A5, A6. Está igual. Só que aqui, veja só, ele trocou de posição a terceira linha com a primeira linha. O A1, A2, A3 veio para baixo e o A7, A8, A9 veio para cima. Ou seja, se esse daqui dá S, esse, como eu troquei duas filas de posição, ele vai dar o quê? Menos S, olha lá. Ou seja, a resposta seria menos 6S. Então, só para recordar então essa propriedade. Coloque evidência sempre de linhas e de colunas. Colocar evidência, como se fosse uma fatoração básica, determinante. E se você tem troca de posição de linhas ou colunas, você muda o sinal. Uma troca muda o sinal uma vez, duas trocas volta o sinal que era antes. Cada troca que você faz, você muda o sinal. Tá certo? Então, o determinante, que é menos 6S, é exatamente a letra A do exercício. Menos 6S. Super legalzinha a questão. Essa questão é uma questão que pode aparecer. Veja se ficou claro, pessoal. Eu vou comentar, só para a gente praticar, porque nós estamos estudando, a letra B, C e D. Mas veja se ficou claro a letra A, se vocês entenderam direitinho. Tá bom? Dá uma olhada lá que eu vou corrigir, então, as outras letras. Então, turma, só para a gente comentar as outras letras, né? Porque a alternativa deu A, mas só para comentar. No caso da letra B, você pode colocar o 6 em evidência da primeira linha,
os 6 evidências da segunda linha e os 6 evidências da terceira linha. Então, os 6 você coloca evidência 3 vezes. E aí você vai ter o quê? O que sobraria aqui? A4, A5, A6, A1, A2, A3 e A7, A8, A9. Tá certo? Então, 6 vezes 6, 36, 36 vezes 6, 216. Tá certo? Vezes esse determinante. Esse determinante comparado com esse, turma, ele trocou de posição essas duas aqui, a primeira com a segunda. Então, se esse dá S, esse daria menos S. Então, ficaria menos 216S. Então, não seria menos 6S, seria menos 216S. Por isso que a letra B está fora. Aqui, pessoal, não tem o que colocar em evidência. Não tem evidência em diagonal. Então, aqui não tem evidência em diagonal, não tem propriedade. Sem propriedade, aqui não daria para você calcular. E aqui embaixo também não dá para colocar evidência, porque você tem mais, menos e menos. Menos, mais e menos. Teria que ser tudo negativo ou tudo positivo para colocar em evidência. Então, aqui também não tem como colocar em evidência. Colocar em evidência tem que estar todos os números como se fosse um fator comum direitinho, né? Ok, turma? Vê se vocês entenderam direitinho, vê se ficou super claro. Tá certo? Vê se ficou super claro. Quer dizer, o que eu quero dizer é que se você colocasse os 6 em evidência, ia ficar 4 menos a 5 menos a 6. Não dá para comparar com o outro, é nesse sentido. Tudo bem, pessoal? Então veja se entenderam direitinho. No caso desse exercício, a letra A é a letra correta. Veja se ficou super claro. Na quinta-feira nós vamos começar uma matéria nova, sistemas lineares. Sistemas lineares caem muito mais do que matrizes determinantes. Embora você é uma ferramenta para resolver sistemas, mas sistemas caem muito mais, entendeu? Tem algumas regras que a gente usa de determinante, né, e matrizes para resolver sistema. Então eles preferem colocar sistema do que matriz determinante. Por isso que é fundamental você aprender isso, é uma ferramenta, entendeu? A gente vai aprender a regra de Kern, por exemplo, que é determinante, ok? Pessoal, continue estudando firmes aí, fazendo os exercícios, estudando. Qualquer dúvida, manda lá para nós. Tá bom? Forte abraço para vocês, até quinta-feira. Valeu, turma.